me. Fitting that I'd be drinking the devil's brew. I'll be seeing him soon enough. You're a place called Four Rigs? Localizado ao sul de Strawberry, Fort Riggs é um antigo território indígena que parece ter sido engolido pelo esquecimento. Quem já cruzou aquele lugar costuma sentir uma atmosfera pesada, como se ecos de um passado obscuro ainda pairassem por ali. Durante um encontro que pode surgir de forma aleatória pelo mapa, encontramos um homem solitário consumido por memórias e arrependimentos. No meu caso, ele surgiu exatamente nesse ponto indicado no mapa. Se oferecermos uma bebida, o que começa como um gesto simples se transforma numa revelação surpreendente sobre seu passado, cheio de detalhes relacionados aos eventos esquecidos do Fort Riggs. Esse homem, em tempos passados, serviu como soldado nas fileiras do exército, o mesmo que protagonizou o massacre cruel contra os povos indígenas em Fort Riggs. Mas você não tem vergonha? Não foi apenas um espectador, ele esteve lá, envolvido diretamente nas ações que transformaram aquele lugar em um símbolo de dor e injustiça. Após compartilhar os horrores que presenciou, o homem, visivelmente embriagado e consumido pela culpa, cai ao chão exausto e adormece. Caso optemos por examinar seu corpo, descobrimos um anel de origem nativo-americana. Embora não tenha função prática no jogo, esse item é único e serve como uma peça silenciosa de evidência, ligando diretamente aquele homem ao massacre indígena ocorrido em Fort Riggs. Logo após o diálogo, uma nova marcação surge no mapa, destacando Fort Riggs como se houvesse algo importante a ser descoberto ali. A indicação sugere um possível objetivo, uma pista, talvez até uma missão. No entanto, ao chegar ao local, tudo o que encontramos é silêncio e ruínas. Nenhum evento é ativado, nenhum segredo revelado. Parece ser apenas um ponto de interesse, mas a ausência de respostas só torna o mistério ainda mais intrigante. Além do que já sabemos sobre o Fort Riggs, esse local esquecido em West Elizabeth carrega uma aura de abandono e desolação. Suas estruturas em ruínas e o silêncio que paira sobre o terreno revelam pouco à primeira vista, mas é justamente essa ausência que torna o lugar tão perturbador. O espaço marcado por eventos que a história tentou enterrar, mas que ainda ecoam para quem se atreve a investigar. O que mais chama a atenção são as cruzes entalhadas do lado de fora, silenciosas, desalinhadas, marcando o terreno como uma sepultura coletiva. Após ouvirmos o relato do homem no acampamento, é difícil não ligar os pontos. Tudo indica que ali repousam os corpos dos nativos que foram brutalmente exterminados pelo exército. Fort Riggs é cenário de fenômenos inquietantes, como ruídos misteriosos e lobos que desaparecem sem deixar vestígios. Reparem neste lobo que sumiu de forma inexplicável enquanto se preparava para me atacar. O Fort Riggs dá sinais claros de abandono. Suas estruturas estão deterioradas e há marcas que sugerem que o local pode ter sido consumido pelo fogo em algum momento. À primeira vista, não há muito que chame a atenção, mas ao explorar o interior da construção principal, é possível perceber alguns detalhes que levantam suspeitas. Até hoje, não está claro se aquele espaço servia como uma sala de aula ou uma capela, mas os vestígios ali guardam pistas que podem ajudar a reconstruir o que realmente aconteceu. Nesse local é possível notar elementos característicos de uma igreja, como os bancos alinhados, mas também há sinais de um ambiente escolar. Uma mesa substitui o altar tradicional e um quadro negro domina uma das paredes. Esses detalhes sugerem que o local pode ter servido a uma dupla função. Ao mesmo tempo em que se pregava a fé, buscava-se impor valores e práticas da cultura dominante aos povos indígenas. Tudo leva a crer que esse processo não foi espontâneo, mas sim resultado de uma imposição forçada. No quadro negro está escrita 3 vezes uma palavra em inglês que, ao ser traduzida, parece um alerta urgente para sairmos dali o quanto antes. A repetição reforça um tom de urgência, como se alguém estivesse tentando alertar ou expressar medo diante de algo eminente. Essa mensagem deixada ali carrega um peso simbólico, talvez um vestígio de desespero, um aviso ou até um grito silencioso
silencioso de resistência. Para quem não conhece essa frase, assim como várias outras presentes ao longo do jogo, é na verdade um código de trapaça. Diante da dor e da opressão vivida pelos indígenas ali, essa mensagem pode ser interpretada como um reflexo simbólico do único caminho possível para escapar daquela realidade, a fuga. Mais do que um simples comando, ela soa como um grito de urgência, uma tentativa desesperada de sobrevivência. Um dos indícios que fortalecem a hipótese de que os indígenas foram submetidos a maus tratos é a presença de algemas encontradas no local. Esse detalhe sugere que os nativos eram mantidos sob controle rígido e provavelmente enfrentaram situações de violência e desrespeito por parte das forças militares, evidenciando a falta de humanidade com que foram tratados. Neste local há um folheto que aparenta ter sido utilizado para ensinar a pronúncia de palavras em inglês. Esse material reforça a ideia de que havia um esforço sistemático para modificar os hábitos e a linguagem dos indígenas, como parte de um processo de reeducação cultural. Tudo indica que o objetivo era moldá-los de acordo com os padrões da sociedade dominante, apagando gradualmente suas raízes e identidade original. O folheto exibe uma série de palavras que, à primeira vista, parecem desconexas ou escolhidas aleatoriamente. Ao reunir as letras iniciais de cada palavra contida no folheto, forma-se uma mensagem oculta. Wazia vem com ar de inverno. Suas árvores são guardiões que sussurram toda noite que dormimos na cova. Papai lutou e morreu rápido. Mamãe morreu devagar. Essa frase carregada de melancolia e simbolismo parece revelar uma narrativa escondida, talvez um lamento ancestral, uma memória enterrada ou até um aviso velado. O nome Wazia pode remeter a uma figura espiritual ou mitológica, e o restante da mensagem evoca imagens de natureza viva, morte silenciosa e dor familiar. Tudo isso reforça a ideia de que o local guarda mais do que ruínas. Ele preserva histórias que ainda ecoam, mesmo que em fragmentos. Pelo tom sombrio e melancólico da mensagem, tudo indica que quem a escreveu já havia aceitado seu destino, como se estivesse deixado um último sussurro antes do fim. E aí surge a dúvida inevitável: o que seria Wazia, afinal? Wazia é uma figura mitológica da tradição Lakota, povo indígena das grandes planícies da América do Norte, especialmente nas áreas que hoje fazem parte das Dakotas, nos Estados Unidos. Ele é retratado como um gigante imponente, responsável por trazer os ventos gélidos do norte e por controlar o clima frio. Apesar de ser frequentemente associado a aspectos sombrios e desafiadores, Wazia não representa o mal em si, mas sim uma manifestação natural dos rigores do inverno. Para os Lakota, ele simboliza as forças da natureza que moldam a vida e os ciclos da sobrevivência, sendo uma forma de dar sentido aos fenômenos climáticos extremos. É possível que uma das faces entalhadas nas árvores em círculo represente o próprio Wazia, o gigante do inverno da mitologia Lakota. A atmosfera enigmática do local, somada à disposição ritualística das árvores e à expressão das esculturas, abre espaço para diversas interpretações. Wazia, nesse contexto, pode ser apenas uma entre várias entidades ou histórias que se entrelaçam naquele ponto misterioso do mapa. Aliás, esse lugar tem gerado muitas especulações entre os jogadores de Red Dead Redemption 2. As árvores com rostos esculpidos, localizadas a oeste do Lago Wandila, são consideradas um ponto de interesse intrigante. Aqui no canal temos um vídeo onde exploro essas possibilidades e teorias. É uma excelente porta de entrada para quem deseja mergulhar mais fundo nesse mistério. Para quem quiser entender melhor essas interpretações, vale a pena conferir esse vídeo. Deixarei disponível no card e nos vídeos finais. Durante a conversa com o veterano do exército que serviu no Fort Riggs, ele revela que os indígenas eram tratados de forma desumana, amontoados como animais e submetidos a condições extremamente rígidas. Captain, Indians penned in there like cattle. Um detalhe que chama a atenção é o próprio nome do lugar. Diferente das demais reservas indígenas presentes no jogo, Fort Riggs carrega uma carga militar evidente. Somando isso à presença de correntes espalhadas no local, é possível concluir que o espaço funcionava muito mais como uma prisão ou campo de confinamento do que como um abrigo. Tudo leva a crer que os indígenas que ali viveram foram enterrados em uma sepultura coletiva mencionada anteriormente. As cruzes
cruzes espalhadas pelo terreno não têm nomes, não seguem qualquer orientação específica e estão dispostas de forma desordenada, sinais claros de um enterro apressado, provavelmente realizado por soldados brancos encarregados da supervisão. A impressão que fica é que os corpos foram lançados juntos em uma vala comum e que as cruzes ali presentes não representam fielmente o número de vidas perdidas, que pode ser ainda maior. E então surge a pergunta inevitável: por que reunir os indígenas em uma reserva, submetê-los a um processo de reeducação forçada apenas para exterminá-lo depois? Essa contradição cruel levanta questões profundas sobre os verdadeiros objetivos por trás da ocupação militar e da suposta civilização imposta. Retomando o diálogo com o veterano, ele revela que o exército foi responsável pela morte dos indígenas e que os soldados eram bem pagos por esse serviço. Well, they pay well. Them government boys. But money don't last long. Isso pode indicar que houve uma mudança nos planos do governo. Talvez um corte de verba tenha encerrado o programa de reeducação do Fort Riggs, ou então os militares simplesmente decidiram eliminar os nativos, abandonando qualquer pretensão de integração. Outro ponto marcante da conversa é quando o veterano menciona que alguns indígenas foram mortos diretamente, enquanto outros morreram aos poucos, o que sugere negligência, fome, doenças ou sofrimento prolongado. I ain't know what's worse. Seeing the ones we killed or watching the other ones die the slow way. Essa fala se conecta diretamente à mensagem cifrada encontrada no folheto. O pai lutou e morreu rápido, mas a mãe morreu devagar. Isso reforça a ideia de que, ao invés de uma execução em massa imediata, o que ocorreu ali foi um processo de extermínio gradual, silencioso, cruel e sistemático. Esse cenário ajuda a explicar os eventos estranhos e perturbadores que acontecem naquele local durante a noite. É como se o próprio espaço estivesse impregnado pelas memórias de dor e injustiça, tornando Fort Riggs não apenas um ponto histórico, mas um lugar marcado por ecos de sofrimento que ainda parecem reverberar. Se você prestar atenção ao observar o Fort Riggs à distância durante a noite, é possível notar uma luz intensa vindo da casa principal. Embora possa parecer um simples erro gráfico, esse tipo de clarão aparece em Red Dead Redemption 2 apenas em locais marcados por dor profunda e eventos trágicos. Esse padrão se repete em outros pontos do mapa. Na cabana onde vivia a namorada de Garfield, por exemplo, muitos jogadores acreditam que o espírito dela ainda habita o local, envolto em saudade e sofrimento. Um outro exemplo é a antiga fazenda onde Jeremiah Compson atuou durante o período da escravidão. Nesse local há um poço que emite uma luz perturbadora em seu interior. No passado, esse poço servia como prisão para escravos, muitos dos quais acabaram morrendo ali. Ao descer até o fundo, é possível encontrar algumas moedas espalhadas pelo chão. Acredita-se que os escravizados as utilizavam para contar os dias e noites que passavam encarcerados naquele espaço sombrio. Diante disso, é plausível pensar que o brilho visto no Fort Riggs represente a mãe mencionada na mensagem oculta do folheto, aquela que morreu lentamente, talvez vítima de abandono ou negligência. Já o pai, possivelmente, é o ocupante de um túmulo isolado, distinto dos demais. Esse túmulo se destaca por ter sido feito com mais cuidado, e os elementos presentes, com penas e um crânio, sugerem que ele pertencia a um líder da tribo. As penas, em especial, têm um valor especial profundo para os povos indígenas, simbolizando conexão com o sagrado, com os ancestrais e com o mundo espiritual. O massacre ocorrido no Fort Riggs representa um marco sombrio no declínio dos povos indígenas dentro da narrativa do jogo, desencadeando uma série de outras tragédias, como a expulsão dos nativos da cidade de Valentine, o cemitério sagrado ao norte do forte e a perseguição aos habitantes da reserva Wapiti. Esses eventos não parecem isolados, mas sim partes de um ciclo de opressão e apagamento cultural. As covas coletivas encontradas no Fort Riggs remetem diretamente ao massacre de Wounded Knee, um episódio real e devastador da história dos Estados Unidos. Em 1890, o 7º Regimento de Cavalaria cercou um
um grupo de Lakota Mini-Conjou que estava se rendendo. Durante o processo de desarmamento, um disparo, cuja origem permanece desconhecida, deu início a um massacre indiscriminado. Mais de 250 indígenas foram mortos, incluindo mulheres e crianças. Esse evento marcou o fim das grandes resistências armadas dos povos nativos e se tornou um símbolo da violência sistemática contra os indígenas. A brutalidade de Wounded Knee ecoa nos elementos narrativos do Fort Riggs, como se o jogo estivesse prestando uma homenagem silenciosa às vítimas da história real, usando o espaço virtual para lembrar, refletir e provocar questionamentos sobre os horrores do passado. Tem outro vídeo aqui no canal onde falo sobre a trajetória de Charles Smith, explorando suas origens, os tempos em que vivia com seus pais e os segredos que cercam a misteriosa casa abandonada em New Austin. Neste mesmo vídeo, também falo sobre a enigmática Flor Negra, mencionada pelo velho Cassidy, e como ela se conecta aos mistérios do passado de Charles e sua família. Se quiser, e super recomendo, aproveite para explorar os conteúdos sugeridos nos vídeos finais. Em breve estaremos juntos novamente com mais histórias incríveis, beleza? Nos vemos no próximo vídeo.